Oi! Hoje a gente vai falar sobre a Revolução Puritana. A Revolução Puritana pode ser dividida em várias partes. Uma das partes é quando ocorreu a mudança das casas da dinastia Tudor para a dinastia Stuart. Elizabeth I faleceu e deixou como seu sucessor James I. Eu vou começar a falar das principais características dos principais governos também pós a mudança de casas. Então antes a gente tinha Elizabeth no poder da casa Tudor, né? Então, as principais características que promoveram muitas mudanças foi que Elizabeth, no governo dela, tinha um autoritarismo muito severo. Então, a liberdade do povo era muito limitada. Ela instaurou a religião, o anglicanismo. Mesmo com todas essas controvérsias, ela trouxe para a Inglaterra um crescimento econômico muito significativo. Então, a burguesia ela estava começando a se revoltar por esse autoritarismo está começando a afetar na liberdade principalmente do parlamento, e o anglicanismo ele está estreitamente ligado ao catolicismo. Então, eles queriam uma religião diferente do catolicismo, e o anglicanismo não mudava nada. Aí, pós o governo Elizabeth, veio James, da casa Stuart. Ele criou 4 livros que instauravam a teoria do líder divino. O que era essa teoria? Essa teoria dizia que o rei ele era dado por Deus. Então, se ele estava no poder, era porque Deus queria. Uma coisa que trouxe muita força depois foi a questão da revolução da Reforma Protestante. A Reforma Protestante ela já começou a ter influência do anglicanismo, né, porque saía um pouco da questão do catolicismo, quebrava o catolicismo, e aqui a burguesia ganhava forças por causa disso. A burguesia começou a se ver muito no calvinismo, na questão do trabalho, da dignidade pelo trabalho e na aglomeração de bens. Então, o anglicanismo, o catolicismo romano do Oriente foi perdendo muita força. E o que marca o fim desse governo de James para o seu filho Charles, que será falado depois, é o aumento drástico dos conflitos entre parlamento e monarquia. Então, o parlamento ele começa a crescer. A pequena nobreza, grandes burgueses, a burguesia, ela começa a ter uma força muito grande e a bater de frente com a monarquia. E após isso teve o governo de Charles. Durante o governo de Charles, a burguesia se fortaleceu. Porém, o rei tomou uma decisão e o parlamento foi contra. Então, ele resolveu dissolvê-lo. Porém, a Inglaterra entrou em uma crise econômica e ele foi obrigado a consultar o parlamento novamente para poder saber o que fazer. Mas aí, ele acatou as medidas do parlamento e depois dissolveu ele de novo. Oi, eu vou falar sobre o Oliver Cromwell. Ele foi responsável por unir o parlamento contra o rei que estava dividido. Liderou os parlamentares contra o rei numa guerra civil, que consegue tirar o Charles I do poder, que morre decapitado. Aí ele se torna o novo governante da Inglaterra.